Olá, boa tarde. Segunda-feira, 17 de abril. Já estamos no ar para mais uma semana de boas conversas aqui no seu Sem Censura Pará. Sejam todos bem-vindos. Começamos o programa de hoje conversando sobre a campanha Abril Verde, que chama atenção para a prevenção dos acidentes de trabalho. Nossa convidada para o assunto é a Procuradora do Trabalho, Cíntia Leão, que já está aqui conosco. Então vamos lá? Em 2022, o Brasil registrou recorde no número de acidentes de trabalho. Foram mais de 600 mil casos, com 2.500 mortes, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Aqui no Pará, foram quase 8.500 acidentes e cerca de 2.300 afastamentos concedidos a trabalhadores, o que coloca o Pará como o quarto estado brasileiro que mais concede auxílio-doença. Mas por que esses índices vêm crescendo? Como denunciar casos de acidente? E como deixar os locais de trabalho mais seguros e saudáveis para o trabalhador? Para responder a essas e outras perguntas e, claro, divulgar a campanha Abril Verde, recebemos agora a Procuradora do Trabalho, Cíntia Leão, ela que é coordenadora regional do Meio Ambiente, do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá. Cíntia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada por atender o nosso convite para estar aqui no Sem Censura Pará. O que pode ser considerado como acidente de trabalho? Então, boa tarde, Vanessa, né? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de convite feito ao Ministério Público do Trabalho para estar aqui hoje falando desse tema tão importante, né, que as pessoas precisam realmente ser esclarecidas, né? E respondendo a sua pergunta, né, o que é acidente de trabalho? É o acidente típico ou a doença mesmo, né? Um evento assim que causa uma lesão no ambiente de trabalho. Ou acidente até de trajeto, a caminho do trabalho também pode ser considerado. Quando a gente fala de acidente de trabalho típico, aquele propriamente dito, ele é visível, ele acontece no ambiente de trabalho, um trabalhador se machuca, ou é uma máquina que machuca uma parte do corpo, né? Então, assim, tem um acidente de trabalho típico. Agora tem o adoecimento também, uma doença de trabalho que não é assim visível num único ato, às vezes ela vem acontecendo, ela vem sendo causada de forma gradativa, que também por lei é considerada como acidente de trabalho. Aquela doença que às vezes é da ergonomia, da forma como do mobiliário mesmo da empresa, de ficar muito tempo sentado, aqueles problemas de coluna, aquelas situações, ou até mesmo questões de adoecimento mental no trabalho, que também hoje vem sendo muito recorrentes. Então, aquelas doenças que nem sempre a gente consegue identificar como um evento único, né? Às vezes é até invisível aos olhos, né, de muitos, mas que também são considerados acidentes de trabalho. Que tipos de acidentes configurados entre os acidentes de trabalho são considerados mais corriqueiros? Então, se a gente está falando agora de doença mental, né? Esse aí é um dos adoecimentos mentais considerados acidentes de trabalho que vem acontecendo de forma muito corriqueira, que vem também contribuindo aí para aumentar esses números. Sim. Que eles têm sido muito corriqueiros. Acidentes de percurso também vem sendo, e os acidentes com máquinas também, a gente recebe muita notícia de acidentes com máquinas. Acidentes, a gente olha tanto pelo esse banco de dados que você citou, que é o Observatório, né, do Ministério Público do Trabalho, ele consegue identificar os acidentes mais corriqueiros, as partes do corpo que são mais lesionadas, o setor econômico, a atividade econômica, onde mais acontece acidente de trabalho. Então, se a gente olha para a atividade econômica, onde mais acontece acidente de trabalho, a gente já vai verificar quais são os mais comuns. E aí, o que vem bem assim no topo, aqui no estado do Pará, por exemplo, né? A gente tem muito corriqueiro acidente de trabalho no setor de obras de transmissão de energia. O setor elétrico em geral, ele é um setor muito preocupante em termos de acidentes de trabalho, né? Tanto as obras, a questão da distribuição mesmo de energia, acidentes envolvendo eletricistas em geral, né? Também o ambiente hospitalar é também um setor de muito alto índice de notificação de acidentes de trabalho também. E temos a construção civil,
Temos ainda a agricultura, aqui no Pará também a gente teve esse último ano, porque os dados do observatório eles são divulgados anualmente. Então, nessa última divulgação, tivemos um aumento na questão da atividade de dendê, agricultura, né? Então, a parte de cultivo e colheita de dendê, que é também um setor econômico que vem crescendo no nosso estado, e os acidentes também vêm sendo registrados. Então, muitas vezes envolvendo máquinas, questão de equipamento de proteção individual que não são concedidos, ou ainda questão de treinamento. Às vezes os trabalhadores não recebem o treinamento adequado e vão lidar com uma atividade mais perigosa. Sim. E acaba acontecendo o acidente de trabalho. A gente sabe que a sociedade, de maneira geral, né, eu digo, a humanidade, ela está muito afetada mentalmente, né? Existe o adoecimento que é perceptível em toda e qualquer esfera de trabalho. No caso das doenças não físicas, como é que existe a comprovação de que aquele problema foi adquirido no seu ambiente de trabalho? É muito difícil essa comprovação, né? Por isso que a gente precisa realmente estar conscientizando, porque primeiro, às vezes, até o trabalhador ele se questiona, né? Nem ele sabe que tem essa relação. E quando ele leva o problema para a empresa, na grande maioria das vezes, a empresa vai dizer que aquele problema não está relacionado ao trabalho, que está relacionado a outros aspectos da vida do trabalhador. Mas existe, assim, uma lista de doenças que já estão ligadas a certos CNPJs, que seriam mais corriqueiros em algumas atividades econômicas, como se fosse uma presunção a favor do trabalhador. Então, se algum tipo de doença acontece e ele trabalha naquele setor econômico, a princípio, tudo indica que pode ser do trabalho. E a empresa que teria que provar o contrário. Mas a prova que o trabalhador tem, né, assim, muitas vezes para comprovar, vai muito de testemunha, né, de relatos, de e-mails, às vezes, que recebe, porque o que pode estar, até de controle de jornadas de trabalho excessivas, também podem causar esse adoecimento, essa sobrecarga de trabalho, esse acúmulo de funções, de responsabilidades. Isso também pode gerar adoecimento no trabalho mental. E esse adoecimento mental, ele vai sendo provado muito com vários indícios, né? Dificilmente tem uma prova cabal, porque o acidente de trabalho típico, todo mundo vê ele acontecer. Sim. E o adoecimento mental, ele já é mais oculto. Precisa, claro, de um médico constatar que aquela pessoa está doente, né? A reconhecer de fato o adoecimento. E aí a relação com as circunstâncias do trabalho, isso aí também pode ser demonstrado através desses meios de prova, né? Que eu falei, depoimentos de testemunha, às vezes os registros de jornada, a forma como se dá aquela organização de trabalho interna, às vezes tem muita questão de pressão, de assédio moral, uma empresa que às vezes já vem sendo denunciada por assédio moral. Sim. E uma pessoa adoece ali naquele contexto de trabalho, então já fica ali mais fácil também talvez de se comprovar. Né? Mas não é tão simples assim essa comprovação. Perfeito. Já temos participação do público para você. Vamos lá, Tiago. Participação do Alexandre da Maracangalha. Ele pergunta, caso a empresa não dê condições de proteção na atividade laboral, posso me recusar a fazer, dados os riscos? Excelente pergunta. Sim, a gente tem previsão, inclusive em NR, né, que é a norma de segurança, que o trabalhador pode sim se recusar a fazer uma atividade que coloque a sua vida em risco. Né? Então, assim, dependendo da atividade, né, a empresa ela é obrigada a fornecer determinados tipos de equipamentos de segurança. Dependendo da atividade, ela tem que fazer um plano de segurança. Existem os programas de controle de riscos no ambiente de trabalho que as empresas precisam fazer. Então, se nada disso estiver acontecendo, o trabalhador pode se recusar. É permitida essa recusa por norma jurídica, inclusive. Quem fiscaliza a aplicabilidade das normas de segurança? Então, essa fiscalização ela é feita pela Superintendência Regional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Sim. Né? No nosso órgão lá no Ministério Público do Trabalho, a gente tem canal de denúncias, de que a gente recebe muitas denúncias dos trabalhadores em casos de riscos, né? E aí são feitas essas fiscalizações. A gente trabalha também muito em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho. E aí a gente muitas vezes vai na empresa, faz inspeção na empresa para ver como é que estão essas medidas de segurança, né? Fiscaliza os programas.
tem tanto a parte dos programas de prevenção e gerenciamento de riscos, como também o acompanhamento da saúde dos funcionários, porque as empresas são obrigadas também a fazer esse acompanhamento, né, pelos exames periódicos, os exames de admissão. Na legislação brasileira, existe alguma obrigatoriedade para que toda instituição, seja ela pública ou privada, tenha a sua comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA? Então, a CIPA, ela é a partir de determinado número de empregado, considerando também ainda a atividade econômica. Sim. Então, existem atividades econômicas que elas têm um grau de risco mais elevado. Sim. Então, elas precisam ser constituídas. Da mesma forma também como o SESMIT, né, que é um setor que faz esse acompanhamento da saúde. Sim. Então, tem toda uma previsão de acordo com o grau de risco e o número de empregados. Mas, independente do número de empregados, as empresas precisam ter o PGR, que é o Programa, né, de Gerenciamento de Risco. Sim. Até teve uma NR nova que dispensou, dependendo do grau de risco, algumas empresas menores do PGR, mas ainda assim, primeiro que há um questionamento, né, de que o próprio Ministério Público vem questionando que não pode haver essa dispensa, mas ainda assim as empresas são obrigadas a fazer um laudo de levantamento de riscos, independente do tamanho, sendo pequena, sendo grande. Agora, para as maiores e com um grau de riscos mais elevados, há uma cobrança maior, de fato, da legislação. Perfeito. Participação chegando. Participação do Osníval Porto via portal Dimocajuba. Ele pergunta, além do impacto humanitário e social, os acidentes de trabalho, mesmo nesse novo cenário pós-pandemia com home office, também tem um reflexo econômico? Boa pergunta. Sim, com certeza. Né? O acidente de trabalho, ele gera toda uma cadeia ali de um impacto econômico, começando ali pela família da pessoa que se acidentou, né? Até o impacto que vai gerar na previdência, porque alguém que está ali acidentado, ele vai precisar se afastar, ele vai receber um benefício. E aí, quando a gente vai para os números também, né, do tanto de benefícios previdenciários que acabam tendo que ser pagos para essas pessoas que se acidentam, é um impacto muito grande também economicamente. Né? E assim, para uma família, né, que tem um trabalhador ali, que tem a sua capacidade laboral reduzida, o impacto também é muito grande. E isso a gente está falando de trabalhador registrado, quando consegue receber o benefício. Mais difícil ainda quem não é registrado, né, que sofre acidentes e ainda não consegue receber benefício e tem de fato uma perda da sua renda ali, em razão do acidente de trabalho. Perfeito. Mais participação chegando. Participação da Jéssica de Canudos. Ela comenta, conheço casos de empresas que enganam os funcionários que sofrem acidentes, afirmando que vão resolver tudo informalmente, mas no fim acaba em demissão do acidentado e com o apagamento das provas. Qual o caminho para evitar essa situação, coletar provas e garantir os direitos? Obrigada pela participação. Jéssica, né? Jéssica do Canudos. Ótimo. Então, aí... Primeiro que não existe essa questão de resolver, né? Assim, o trabalhador não deve nem acreditar essa questão de resolver, eu não lembro como é que a Jéssica colocou, de resolver... De maneira informal. De maneira informal, exato. Até porque qualquer acidente de trabalho, ele tem necessariamente que gerar uma CAT, que é uma comunicação de acidente do trabalho para a Previdência, né? Então, precisa obrigatoriamente o empregador emitir uma CAT. Então, não tem nem como ele resolver isso informalmente. Aí, a partir da CAT, vai gerar ali algumas responsabilidades, sim, para o empregador, alguns direitos para o empregado. Então, é dali que começa. Então, vamos fazer esse passo a passo, Cíntia, até porque nosso programa tem esse caráter de utilidade Sim. pública e estamos dentro de uma emissora educativa que tem esse papel. Qual deve ser o passo a passo a partir do momento que o trabalhador se acidentou no ambiente de trabalho? Então, aí a empresa tem que emitir uma CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Se ela não emitir, o trabalhador ele tem o direito de pedir pela CAT dele. Tem um prazo para isso? Sim, tem um prazo. Quando o acidente de trabalho envolve morte, tem que ser imediatamente, né? Nesses casos, assim, porque mesmo nesses casos existem situações que a gente recebe denúncia no Ministério Público do Trabalho de ausência de emissão de CAT. Ainda assim, em outros casos de adoecimento, principalmente falando desse acidente típico que todo mundo vê, né? A gente consegue ver, o trabalhador tem mais facilidade de cobrar essa CAT. E se a empresa se recusar, ainda assim o trabalhador pode procurar o sindicato também pode emitir essa CAT, porque aí a partir dessa CAT, né, falando de passo a passo,
o trabalhador, aí vai ser avaliado se ele vai precisar se afastar do trabalho ou não. Existem casos que o trabalhador não precisa necessariamente se afastar. Se for um período superior a 15 dias, ele passa a receber um benefício previdenciário. Se o afastamento for até 15 dias, o empregador vai dar aquela licença para ele e ele não vai precisar receber benefício, né? Ele não pode ter também nenhum desconto salarial, ele recebe o valor, ele se afasta recebendo o valor da remuneração dele. Agora, se ultrapassar 15 dias, aí ele já vai receber um benefício previdenciário e, independente de receber o benefício, né, ele tendo sido acidente de trabalho, ele passa a ter uma estabilidade. Que ela falou da questão da demissão. Exato. Então, por lei, esse trabalhador que sofre um acidente de trabalho, ele tem o direito a pelo menos 1 ano de estabilidade. Ele não pode ser demitido naquele ano seguinte ao acidente de trabalho dele. Então, tem esse passo a passo, a CAT, o afastamento, o benefício se houver necessidade, se for o afastamento superior a 15 dias, e a questão da estabilidade, que ele passa a ter também 1 ano após. Quais outros direitos esse trabalhador tem? Ele também pode receber indenização, indenização pelos danos materiais, os danos morais, por tudo que ele sofreu, indenização por acidente de trabalho. Tem também uma questão, até quando você falou da prova, e agora falando da indenização também, de que o empregador ele tem uma responsabilidade objetiva em garantir segurança e medidas de segurança e medidas de saúde no trabalho. Então, se alguém ali se acidenta, já há uma presunção de responsabilidade do empregador. Né? Então, ele já tem essa presunção de responder. Então, o trabalhador ele também tem direito a essa indenização. Quando o trabalhador ainda está no emprego, ele tem uma dificuldade de pleitear isso, né? Pleitear, mas ele pode pleitear, ainda que na justiça ou diretamente para o empregador. Perfeito. Participação chegando. Participação do Paulo de São Brás. Ele pergunta o que mudou em relação aos acidentes de trabalho no que diz respeito aos direitos e deveres do trabalhador. Boa. Direitos e deveres, né? Deveres é aquela questão quando a gente fala aqui da conscientização sobre medidas de prevenção, do uso correto do equipamento de proteção, da participação de treinamentos. Uma vez que o empregador oferece essas medidas de prevenção, o trabalhador ele tem o dever de se engajar nelas, ele tem o dever realmente, né, de utilizar os equipamentos, porque às vezes a gente recebe um pouco dessa queixa também do trabalhador quando às vezes não cumpre o seu dever de usar o EPI. Né, tem esse lado, mas isso aí vai muito da conscientização que a empresa tem que levar também para esse trabalhador, envolver de fato ele na cultura da prevenção de acidentes. Daí os direitos, a gente está falando deles aqui, ele tem o direito de ter essa prevenção, medidas de prevenção que a gente pode colocar aqui como os direitos, desde uma jornada de trabalho que seja dentro do limite legal, né, direito a que seja cumprida a jornada de trabalho, direito a receber os equipamentos de proteção individual para aquele risco de atividade econômica, direito a receber o treinamento adequado. Então assim, direitos na prevenção e depois que se eventualmente ainda assim acontecer, esses direitos que nós falamos aqui, da questão previdenciária, das indenizações, e etc. Inclusive, quando o trabalhador, se eventualmente acontecer dele ser de fato privado, né, desses direitos, como a gente já percebeu essa preocupação em algumas das perguntas que chegam aqui, podem também recorrer aos órgãos, né, ao Ministério Público do Trabalho, onde podem ser feitas denúncias, inclusive anônimas, em face de determinada empresa, e a Justiça do Trabalho, quando houver necessidade de ajuizar uma reclamação trabalhista, um processo trabalhista. Bem, eu li logo no início do programa sobre a pesquisa realizada pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Em números absolutos, o Pará registrou 8.473 notificações de acidentes de trabalho somente em 2022. No Amapá foram 756 notificações. Quanto aos benefícios acidentários, o Pará concedeu 2.300 benefícios previdenciários, que é justamente auxílio-doença. Então eu tenho quase 8.500 notificações para a concessão de em torno de 2.300 benefícios. Existe um déficit a ser reparado pelo próprio INSS no reconhecimento do direito à recepção desse benefício? Sim, existe. Agora, às vezes, também dá
acaba que dá essa diferença. A gente tem esses dados, mas infelizmente a gente ainda tem muita subnotificação também. Ok. Né? Então ainda temos muita subnotificação. E a CAT, ela pode ser emitida não só pelo empregador, mas por outros participantes quando o empregador falha nessa sua obrigação, né? Então, e às vezes o acidente não necessariamente vai gerar um afastamento. Perfeito. Que é o que quando eu falei, quando ou ele não gera um afastamento, ou ele gera um afastamento inferior a 15 dias, ele não necessariamente gera um benefício previdenciário. Perfeito. Né? Porque o benefício previdenciário ele vem quando o acidente de trabalho gera um afastamento muito longo para o trabalhador. Se for até 15 dias, o empregador que arca com tudo. Sim. Né? Aí passou disso, aí a previdência entra. Por isso que nem sempre esses dados eles vão ser tão equivalentes, né? O número de acidentes e o benefício. Mas eles deveriam ser. Então tem um déficit sim, tanto na previdência, e tem o déficit na notificação da previdência sobre os acidentes. Ok. E, inclusive é sobre esse déficit esse déficit nas notificações, que a gente está focando a campanha do Abril Verde desse ano pelo Ministério Público do Trabalho, né? Para que possam ser promovidas essas notificações. Exato. Né? Inclusive é uma campanha que é justamente, o nome dela é que o trabalhador não é invisível, porque a gente precisa notificar os acidentes, notificar a Previdência e notificar também o Ministério da Saúde, porque existe, além da Previdência, existe um banco de dados do Ministério da Saúde também, que mapeia os acidentes de trabalho, que é o SINAM. Então, existe a necessidade de serem feitos esses registros para que a gente possa ter os dados mais fidedignos, né? Os dados com mais exatidão, e possamos, então, programar políticas de prevenção de acidente e adoecimentos com maior efetividade também. Ótimo. Participação chegando. Participação do professor Mauro Rocha. Ele pergunta, existem efeitos do acidente de trabalho nos benefícios previdenciários? Sim, que é exatamente o que a gente está tratando, né? Sempre que o acidente de trabalho gera um afastamento de um período maior de 15 dias, o trabalhador ficou inabilitado para trabalhar durante mais de 15 dias, ele vai gerar a necessidade do pagamento de benefício. E além disso, existem casos que o acidente de trabalho pode gerar até uma incapacidade para o trabalho, e aí gera até uma aposentadoria, uma necessidade de aposentadoria, também gera efeito para a Previdência. E os casos que inevitavelmente geram morte, que também são os casos mais trágicos, também gera efeito, porque na maioria das vezes o trabalhador deixa uma família e tem toda a questão também, né, de pensão e tudo, então gera sim todo esse efeito, com certeza. Mais participação chegando. Participação da Eunice de Jesus do bairro de Quaraci. Ela pergunta, é comum haver inspeção e fiscalização nas empresas sem ter havido nenhuma denúncia? Boa. Assim, deveria haver mais, né? Mas ocorre em que situações que ocorrem sem haver denúncia? Quando a gente vai fazer uma atuação promocional por setor econômico. Então, por exemplo, os dados do observatório estão indicando que o setor setor elétrico está tendo muito acidente. Aí, independente de denúncia, mas com base nos dados, aí o Ministério Público do Trabalho pode sim programar atuações de inspeção, forças-tarefas, fiscalizações por setor econômico. Só que, como a estrutura do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho, que é quem também faz essas fiscalizações, é uma estrutura pequena para a quantidade da demanda, então acaba que a atuação ela acontece mais depois que chega a denúncia, né? Porque a quantidade de denúncias que chega é muito maior até do que a capacidade de programação preventiva dos órgãos. Sim. Vamos lá, participação chegando. Participação da Lana Costa, do bairro do Sideral. Ela pergunta, existe dados de acidentes para o trabalhador de aplicativo? Então, interessante. O trabalhador de aplicativo, ele não tem, ele hoje em dia não é registrado, né, com carteira assinada. Exatamente. Né, não tem ainda um contrato, não tem os benefícios previstos na CLT, na sua relação de trabalho. Ele faz parte de uma relação autônoma. Foi surgindo assim, né, como uma relação autônoma. O Ministério Público do Trabalho, ele está tentando, ele tem algumas ações nacionais para que se tente buscar o vínculo de emprego
entre os trabalhadores de aplicativo e as marcas responsáveis pelos aplicativos, né? Então existem ações nacionais, elas tramitam inclusive na Justiça do Trabalho de São Paulo, mas com o objetivo de que tenham alcance para todo o Brasil, para que haja o reconhecimento desse vínculo. Embora os tribunais trabalhistas aqui no Brasil ainda estejam muito assim, ainda não consigam avançar em relação ao reconhecimento desse vínculo. Então tem essa dificuldade, porque a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, ela é emitida quando acontecem dentro das relações seletistas, quando o reconhecimento do vínculo empregatício existe. Exato. Então, os acidentes de trabalho dos trabalhadores dos aplicativos, eles não estão nesses números, por exemplo. Eles não estão nesses números. Né? Mas, assim, existe toda por parte do Ministério Público do Trabalho, existe uma campanha muito grande para que eles possam ser alcançados ou pelo vínculo, que é a primeira opção, ou ainda que não diretamente pelo vínculo, mas por outros direitos trabalhistas que possam ser, que eles possam de fato ter um mínimo de proteção, porque são relações novas que vão surgindo, né, nos tempos, e que nem sempre o direito do trabalho, da forma como ele existe, ele consegue contemplar essas novas relações de trabalho. São os prejuízos da relação informal. Vamos Exatamente. lá, mais perguntas chegando. Comentário do Nilson Almeida da Terra Firme. Ele fala: para os casos de adoecimentos mentais, os contratados precisam adotar políticas internas mais humanas. Porém, nosso próprio sistema econômico selvagem vai de contra isso. E o fator produtividade é quem predomina no fim das contas. Excelente abordagem. Não seria a hora de todas as instituições pensarem na possibilidade desse acolhimento via recursos humanos ser composto por uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessa avalanche de pessoas que têm sido prejudicadas em sua saúde mental? É verdade, assim, é realmente muito pertinente o comentário. Sim. A sua sugestão também, Vanessa, é muito por aí, né? As empresas precisam internamente, dentro das suas políticas de gestão de pessoas, de recursos humanos, né? Códigos de ética, que muitas vezes algumas têm, a promover esse acolhimento do trabalhador que vem sendo muito sobrecarregado, né? Eu acho que assim, é todo um estilo de vida hoje em dia, né, vocês falaram também depois da pandemia, acho que depois da pandemia mais ainda, e esse atropelamento, assim como um todo, não só nos ambientes de trabalho, mas em geral, o estilo de vida vem sendo muito corrido, todo mundo muito sobrecarregado, muitas tarefas. No ambiente de trabalho isso fala ainda mais alto. Total. Acho que o trabalhador ele precisaria realmente de um acolhimento, e isso estaria inserido dentro das obrigações mesmo do empregador. Sim. Que isso é uma obrigação dos empregadores que está prevista na Constituição, que é garantir a diminuição dos riscos de adoecimento. É um dever muito amplo do empregador e um direito amplo do empregado, mas que tem espaço para inserir, por exemplo, atuações dessa natureza, que seriam as próprias empresas terem as suas comissões internas e terem os seus veículos de comunicação, de melhorar a comunicação com esses trabalhadores, né, que eles possam também se sentir acolhidos, possam contar. Hoje em dia o que a gente vê, a gente recebe muita denúncia no Ministério Público do Trabalho, que o trabalhador não consegue nem dizer na empresa que está doente. Ele tenta esconder que ele está doente, porque se ele disser, ele tem medo de ser demitido, aí ele tem medo de sofrer represália. Total. Hoje não existe esse acolhimento. O que existe mesmo é essa cobrança, esse aumento, cobrança por aumentar a produtividade, cobrança para trabalhar mais horas. E aí o trabalhador vai ficando sufocado, né? E vai ficando ainda mais suscetível a acidente ou doença, seja doença pelo esgotamento mesmo, que tem até um nome disso, um nome para essa doença no trabalho, que é o burnout, que é o esgotamento mental decorrente de tantas cobranças e tantas tarefas, como suscetível aos acidentes típicos. Exato. Porque aquele trabalhador que opera uma máquina, por exemplo, e ele já está no final da jornada e ele tem que trabalhar mais um pouco, ele vai ficar ainda mais desatento, né, mais suscetível ali a sofrer acidentes. A coluna ali já não vai aguentar, uma coisa é a coluna aguentar às vezes 8 horas com intervalo, outra coisa é aguentar 9 horas sem intervalo, ou 10 horas, mais a hora extra. Né? Então, de uma forma geral, ele vai ficando mesmo muito mais suscetível
a acidentes e a doenças, e o ambiente fica mais hostil, né? Com certeza. A gente já tem algumas situações que o Ministério Público vem acompanhando de algumas empresas que vêm instalando esses canais de comunicação para tentar melhorar, mas isso ainda é muito pouco. Por isso que é importante, diante da realidade. E os números, né? Os números que mostram, cada vez mais crescentes. Como é que vocês pretendem abordar e fazer essa campanha de orientação com relação à prevenção de acidentes no trabalho, observando que estamos em pleno mês de abril, Abril Verde? Isso, então, o Abril Verde, né, é uma das ferramentas assim que a gente tenta usar para tentar melhorar tanto essa conscientização como esses números, né? O Abril Verde ele é uma campanha justamente de conscientização da prevenção de acidentes e doenças do trabalho, e a gente vem buscando, através dessa campanha, buscando espaços assim, tanto na mídia, nas redes sociais, por meio de audiências públicas que também vêm sendo promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, a promover um diálogo social maior, tanto com as empresas como com os trabalhadores, para levar mais esse assunto, né, levar o assunto da prevenção de acidentes, da prevenção de adoecimentos no trabalho, levar esse assunto para que ele fique mais conhecido e se torne, de fato, um assunto que receba mais atenção dos gestores e que todos possam se envolver. Né? A gente leva no sentido preventivo, mas também é sempre bom alertar que esses empregadores podem ser responsabilizados. A gente falou aqui muito da responsabilização por parte da Previdência, mas os empregadores diretamente, eles podem sim responder por altas indenizações em razão desses adoecimentos. Vai ter um prejuízo na produtividade, um prejuízo... Ninguém quer, né, ter um acidente de trabalho na empresa. Total. É um problema que gera ali um desequilíbrio em todo o ambiente do trabalho, não só em quem sofreu o acidente, mas todo mundo que está ali trabalhando. Então, a gente tem que levar mais essa cultura da prevenção. Por meio da campanha do Abril Verde, a gente tem feito tem utilizado desses espaços para falar do tema e promovido audiências públicas, onde a gente tem chamado tanto grandes empresas como até mesmo as secretarias de saúde que precisam se dar conta desses registros de acidentes quando recebem no atendimento mesmo das pessoas adoecidas. Pronto, mais participação. Participação do Pedro Salles, do bairro do Tapanã. Ele pergunta como a tecnologia pode ajudar a reduzir acidentes de trabalho nas empresas, pois só o que vemos hoje é que a tecnologia gera mais estresse e aumento de trabalho. Concordo. É isso mesmo, né? A tecnologia, assim, a tecnologia deveria reduzir, né? Porque a inteligência artificial, ela já vem fazendo parte de muitas atividades que antes fazíamos. Hoje a gente já vai tendo inteligência artificial que já vai podendo agilizar e com isso até evitar a necessidade de horas extras. Mas não, parece que é o contrário. O que vem acontecendo é que quanto mais a gente vai se liberando de outras tarefas, vão surgindo outras, e o que acontece também com algumas empresas é que acabam enxugando quadros, né, com a tecnologia, acabam enxugando quadro, que não deveria ser. Acho que no primeiro momento a gente deveria usar a tecnologia para, de fato, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, mas o que acabam usando é para melhorar os lucros apenas, sem pensar nesse aspecto humano. Então, é muito essa conscientização que os gestores precisam buscar, todos nós precisamos, né? Tem mais perguntas chegando? Tem. Participação do Nilson Almeida, da Terra Firme. Ele pergunta, em casos de acidentes, as relações dentro de trabalhos informais podem ser mediadas por um possível contrato relativo à prestação do serviço? Ou fica tudo dependendo da cordialidade? Muito bom. Então, de qualquer modo, se existe um contrato de prestação de serviços, ainda que não seja um contrato de emprego diretamente ali, tem obrigações decorrentes do contrato, de responsabilidade. Quem causa um dano precisa reparar aquele dano. Então, tem um mínimo ali de responsabilidade contratual. Agora, quando o contrato é de emprego, tem questões que favorecem muito mais o trabalhador, porque tem essa presunção de responsabilidade do empregador, né, tem os direitos trabalhistas. Agora, mesmo que seja informal, ainda assim cabe. E outra coisa que precisa ser visto também é se o vínculo informal é informal mesmo, na prática, ou se é porque faltou assinar a carteira daquela pessoa. Porque às vezes acontece que
que na prática não é informal, na prática tem todos os elementos de uma relação de emprego. É um trabalhador que, né, trabalha ali mediante horário, que tem um chefe, um patrão que está ali fiscalizando as condições de serviço, mas ele não tem a carteira assinada, então ele deveria ter a carteira, que ele trabalha com habitualidade, então às vezes tem todos os requisitos da relação de emprego que aquela relação de emprego não está reconhecida. Né? Então, se for uma relação de emprego, mesmo que não esteja assinado ali o contrato, mas na prática ele tinha a relação de emprego, ele pode pleitear sim a relação de emprego, o reconhecimento da relação de emprego e os direitos decorrentes. Que maravilha. Cíntia, o nosso tempo chega ao final. Existe algum canal de comunicação que faça a recepção de denúncias ou faça orientações diretas ao trabalhador para que ele esteja prevenido com relação a isso? Sim, a gente recebe denúncia no Ministério Público do Trabalho por meio do... Eu vou deixar aqui o site, né? Porque tanto pelas redes sociais, acho assim que as pessoas podem encontrar o Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá nas redes sociais, Instagram, Facebook, mas também tem o nosso site que é prt8.mpt.mp.br. Está na tela para que o público de casa possa anotar. Então é ali que vem diretamente, ali tem o espaço para que sejam registradas as denúncias, né? Então é possível que a denúncia seja feita de forma anônima, porque muitas vezes o trabalhador não quer se expor, né? Então é o canal que a gente tem sim para receber as denúncias. Que maravilha, Cíntia. Bom trabalho então, contem conosco aqui da Rede Cultura. Muito obrigada. Viu?